Pilastra da Verdade. Olá, meus amigos, Antony Galvão, Pilastra da Verdade, chegando com mais um vídeo. Bom dia para você, boa tarde, boa noite, depende do horário aí. Agradeço muito a cada um pelo apoio neste canal. Vocês estão vendo? Eu já estou em outro cenário, já é o terceiro aqui. Deixando claro, eu vou colocar o seu que ainda não coloquei, viu? Porque eu tô colocando por ordem de chegada. Esse foi o terceiro que eu recebi. E esse cenário muito lindo, maravilhoso, veio de Santa Catarina. E quem mandou para mim esse cenário foi Dulcinea de Souza. Dulcinea de Souza, ela disse que foi onde ela nasceu e se criou. E o nome deste local lindo e maravilhoso, amei esse cenário, é Morro dos Conventos, em Araranguá, Santa Catarina. Maravilhoso esse cenário, amei demais, grato. E esse cenário vai ficar até o final do meu vídeo. Só que o vídeo de hoje vai ser um vídeo bem objetivo, muito objetivo, porque eu vou compartilhar uma fala, não é refutar, por favor, uma fala do Eduardo Marinho, que é considerado aí na internet por filósofo de rua. Um cara super racional, inclusive eu penso, quem sabe um dia trazer aqui no meu canal para fazer uma entrevista. Quem sabe? É muito humilde ele virar. Porque eu concordo 95% de tudo que o Eduardo Marinho fala em questão racional. 95%. E os 5% eu vou dizer o que é que eu não concordo. Ele não se denomina um ateu. Pela fala dele, ele se apresenta como um agnóstico, mas um agnóstico um pouco diferente. Você vai entender. E nós vamos ouvir o que ele vai falar em um vídeo aqui, que é esse vídeo que você está vendo, como explicar Deus. E eu vou fazer o meu argumento. E eu vou dizer o que eu concordo e o que eu não concordo. Não sou obrigado a concordar em tudo que ele fala. Não. Como também ele tem todo o direito de não concordar em tudo que eu falo, porque ele pensa um pouco diferente em algumas coisas. Mas passou daí, 95% do que ele fala, eu assino embaixo. Porque é uma pura realidade. Então vou colocar aqui o vídeo. Nós vamos acompanhar. E eu vou fazer o meu argumento. Há quem concorda no que eu falo e há quem concorda somente no que ele fala. Deixando claro, aqui no meu canal eu tenho muitos inscritos agnósticos e tem uma coisa. Nada contra você não. Muito melhor você ser um agnóstico do que um religioso. Ó, você tá anos-luz na frente. Entendeu? Muito melhor que ser aquele religioso fanático acreditando em coisas que não tem sentido. Porque fé religiosa, ó, outra frase do Antony Galvão aí, ó. Você quer colocar em uma camisa? Você vai colocar outra frase do Antony Galvão aí, ó. Fé religiosa pra mim é igual teta masculina. Todos têm, mas não funciona. É a mesma coisa. Pra que teta masculina? Aquela tetinha que a gente tem aqui. Pra dar de mamar quem? Mas todos têm, né? Acho que até animais têm também. Os masculinos, né? Tô falando dos masculinos. Fé dos religiosos, eu comparo igual a teta masculina. Todos têm. Todos os masculinos têm. Mas não funciona. Tá aí. Tá aí mais uma frase. Então vamos ouvir o que o Eduardo Marinho fala. E eu vou estar
fazendo o meu argumento aqui. Vamos lá. Como assim o supremo ser do universo? Ou você acha que Deus é menos que isso? Não consigo definir Deus. Não é o supremo ser do universo? Não se concebe como o supremo de tudo? O máximo? Eu não conheço nem o universo, mano. O planeta é uma poeira cósmica em volta de um estela anã, no meio de bilhões de estrelas muito maiores, cercada de planetas, de sistema de dezenas, centenas de Nisso eu concordo, 100%. Vamos para frente. planetas muito maiores, sóis 1000 vezes maiores do que o nosso Sol, sistemas trinos com 3 estrelas, milhares de planetas em volta. Isso se conta aos bilhões, mano. Só na nossa galáxia, que é uma entre bilhões de galáxias. Isso aí. Cada galáxia é um aglomerado de 100 mil, 200 mil, 1 trilhão de sóis, que são estrelas. Eu olho para o céu e falo, porra, cara, esse monte de sol aí não tá aí para decorar o céu aqui da Terra, né, velho? Até porque a Terra é um planetinha ridiculamente pequeno. Aí, aqui dessa condição, eu vou conceber o Ser Supremo, mano? Não. Eu sinto. Você acredita que existe? Olha só, nesse ponto, quer aumentar um pouco o áudio aqui, nesse ponto é que eu não concordo. No ponto em que ele diz que ele sente. Quando o rapaz aqui faz a pergunta sobre criador, ele falou que no criador ele não acredita nessa palavra criador, que leva para o lado masculino e ele não gosta disso. Mas ele acredita em algo. Ele sente, diz que sente. Aí eu já não concordo, porque tem como você sentir que existe alguma coisa? Não, ou existe ou não existe. Não tem como se sentir. Sentir, eu sinto. Ah, é da pessoa, tudo bem. Ninguém é obrigado a crer. Mas olha o que ele vai dizer. Existe Criador. Eu sinto. Aí. Não, criador não. Inclusive eu não gosto nem do masculino, entendeu? Aí. O ser humano é muito medíocre, velho. Ele concebe o Ser Supremo, que é uma pretensão arrogante pra cacete, e ainda supõe que ele é macho. Nisso Ele parece que está justificando o machismo no planeta. A supremacia do masculino sobre o feminino. É. Então eu não sei como é, eu sinto. E me abraço com a minha ignorância. Olha só, ele diz que ele não sabe como é que ele sente. Então você vê que ele tem um pouco de agnosticismo. Eu vou um pouco mais além, posso estar errado, posso estar certo, não sei. Eu também não tenho certeza de nada, mas eu não sinto nada. Antigamente eu achava que eu sentia que alguma coisa, né? Tanto que eu descrevia ali na religião. E depois, antes de me tornar um ateu, eu já fui um agnóstico, porque todo ateu, principalmente neo-ateu que vem da religião, primeiro ele passa pelo agnosticismo, que ele fica naquela dúvida, existe, mas se não é o da religião, quem é? Deve estar em algum lugar. Como é? Aí depois ele vai se blindando, depois ele vai se fortalecendo na questão racional. Chegou a acreditar, sabe, não tem nada aí. Quem fez, ou quem inventou, quem criou, eu costumo dizer sempre que eu não acredito em alguém criando nada, ou formando, evoluindo nada. Eu acredito em algo se unindo, propriedades se unindo. Muitas coisas, não só uma, muitas coisas mortas, orgânicas, e depois surgem dentro dessas coisas células, átomos, moléculas, partículas. Eu já falei 1000 vezes aqui isso, prótons, nêutrons e outras propriedades. Eu acredito que tem milhares de propriedades que se unem e a vida surge de uma forma mágica, e aí a natureza vai formando por si só. Eu penso assim, então não acredito, não sinto que há alguma coisa aí. Então a única coisa que está entre os 5% do que eu não concordo com o Eduardo Marinho é só nisso. Mas 95% eu concordo. Inclusive esse vídeo não é refutando ele não, gente. Quem sou eu para refutar esse cara? Concordando com 95% do que ele fala aqui, que é muito racional. É um cara muito inteligente. É para não cair no ridículo de estar explicando o que eu não posso entender. Está muito acima. Quando ele diz assim que
que ele não quer estar explicando o que ele não pode explicar, tá certíssimo, tá certíssimo. Mas eu quero deixar claro aqui que nenhum ateu militante aqui para explicar a inexistência de um Deus, não. Você não entende nada de ateu, você que está do outro lado e achando, mas eles estão tentando explicar que Deus não existe. Não. Quem quer explicar a existência de um Deus, quem passa o tempo todo em igreja explicando, tentando explicar, são religiosos, viu? Religiosos. Mas se você chegar para qualquer religioso e perguntar, o teu Deus é explicável? Ele vai dizer, não tem como. Tem até um hino que diz, ninguém explica Deus no meio deles. Mas eles estão na igreja fazendo o quê? Eles estão na igreja fazendo o quê? Que bagaça eles estão fazendo? Madeira de dar em doido, meu amigo. Você está numa igreja, orando, pedindo, louvando, adorando. Olha a risada da criança. Eu gosto da risada dessa criança aí. Adorando, prestando culto, perdendo tempo. Se isso não for uma explicação, que eles estão querendo fazer aquilo que eles acham que Deus quer aquilo, isso é explicação. Mas se você chegar para um deles e perguntar, o teu Deus tem explicação? Eles vão dizer que não, na sua maioria. Você vê que a contradição entre eles. Então Eduardo falou o seguinte, eu não quero querer explicar, eu prefiro abraçar a ignorância para não cair no ridículo. Não quero explicar. Mas ele tem uma certa crença. E ateu militante não quer explicar nada, não. A gente quer trazer você para o mundo natural, independente de... Eu sempre digo, essa questão de um Deus, de um ser supremo do universo, alguma coisa assim, está ainda dentro do campo do mistério. Dentro do campo do mistério. Se está dentro do campo do mistério, não tem explicação. Mas o ateu militante, ele quer trazer você para o mundo real 100%, porque teu corpo está no mundo real, natural, fisicamente. Corpo de todo qualquer religioso. Tudo que ele faz é físico. Mas a mente dele está no mundo encantado de Nárnia. Está no mundo místico, no mundo da fantasia, da ilusão, da lenda. Porque ele tem isso na mente dele. Então é isso aí. Eduardo Marinho, ele tem um pouquinho de crença em alguma coisa. Eu vou dizer o que é que eu não concordo com ele, mas 95% eu concordo. Por isso que eu coloquei esse vídeo aqui, porque ele fala coisa muito interessante para esse canal. Quero até mandar um abraço especial ao Eduardo Marinho. Eu sou fã desse cara, dentro daquilo que ele fala que eu concordo. Isso não quer dizer que eu concordo em tudo que ele fala. O que eu sinto, velho, é que se há um Deus ou alguma entidade, isso se manifesta na minha consciência, mano. Aí ele diz que se há um Deus ou entidade, que ele tem uma certa dúvida, aí é agnosticismo. Ele acredita que se manifesta na consciência dele. Eu não acredito assim. Se eu dou valor à minha consciência, se eu estou atento para desenvolver a minha consciência, eu estou de bem com a espiritualidade. Aí quando ele fala sobre espiritualidade, eu não acredito que ele acredita em espiritualidade como um espírito. Eu acredito que ele acredita assim como eu acredito na questão de conectado mentalmente com as coisas boas da vida. Com a racionalidade, com um bom raciocínio, com a própria natureza, com as coisas visíveis e palpáveis. Aí, para mim, isso é espiritualidade. Agora, eu não falo essa palavra espiritualidade, que eu acredito assim, porque eu sou ateu. Nada que leve essa questão de espiritualidade, não. Eu acredito em racionalidade. Totalmente do mundo físico. E conexão. Conexão com coisas boas. Eu acredito em conexão com coisas boas. Conectado, entrelaçado com coisas boas. Para não falar, usar esse termo espiritualidade, senão eles vão dizer que ateu está criando uma nova religião. Porque eles estão dizendo isso, né? Tem um monte aí dizendo. Só que se ateu está criando uma religião, então essa religião é de quê? Das coisas físicas, do mundo físico, não é crença em deuses. Seria a melhor religião, então. Que faz o ser humano viver no mundo natural, físico, sem precisar estar se sacrificando
e acreditando em Deus nenhum, em lugar nenhum. Mas não é isso. Não tem nada a ver ateísmo com religião. Ateísmo é apenas uma ideia de que não há divindade em lugar nenhum, e que a natureza se forma por si só, que as coisas aconteceram. Aconteceram. Inclusive, eu tenho um vídeo maravilhoso para falar sobre isso, de uma forma especial, e ainda vou trazer neste canal. Se as minhas atitudes são aprovadas pela minha consciência, muito mais do que pela minha conveniência, eu estou bem com a espiritualidade. Na hora que eu tiver que saber, eu vou ficar sabendo, não tenho pressa. O que eu tenho que saber aqui na relação. Quando ele diz, na hora que eu tiver que saber, eu vou ficar sabendo, ele refere-se a caso exista um Deus que ele vai ficar sabendo na hora que ele tem que saber, ele vai ficar sabendo. Então ele tem uma certa crença que quando o ser humano morre, pode ter alguma coisa após. Inclusive, ele acredita nisso, que tem um dos vídeos do Eduardo Marinho que ele fala o seguinte, ele fala assim, eu não acredito que a vida acaba quando o corpo cai. Então ele acredita que a vida prossegue depois da morte. Aí eu não entro nessa mais, cara. Aí eu não entro nisso. Na minha opinião, vida é uma só. Acidente de percurso aconteceu, por isso que a gente tem que cuidar mais dela aqui. Ela passa a ter valores muito mais, para mim, quando eu entendo, eu penso, é uma crença minha, você não é obrigado a crer. Do jeito que eu estou crendo, não. Inclusive, quando a gente fala crer, ateu, crer, isso não quer dizer que é muito místico, não, gente. É coisa natural. A crença do ateu não tem nada a ver com acreditar em algo que não foi provado, ainda que não se tenha certeza. A gente tem a convicção daquilo que é provado. Então, ateu trabalha mais com certeza daquilo que já é provado do que crença. Espero que vocês entendam. Agora, acreditar que depois da morte pode ter alguma coisa, não precisa, eu não quero nem acreditar nisso. Passou daí o que ele fala. Inclusive tem um vídeo dele que ele fala sobre uma conversa que ele teve com um ateu. Inclusive ele disse que ele já foi ateu, mas que ele se sentia um idiota como um ateu. Então, quando ele diz isso, ele não entendia nada de ateu ainda. O Eduardo Marinho nunca foi ateu porque não há ex-ateu. Ele achava talvez que era, porque senão ele era. Não, mas esse cara aí. Mas ele fala em um dos vídeos, que depois eu vou ver se eu acho esse vídeo, vou trazer aqui, que é onde eu refuto essa parte dele, que ele disse que ele estava conversando com um ateu, e o ateu disse para ele que não existe nada após a morte. Nada. Aí ele falou, só que eu ganho para você, nesse argumento seu, porque se existir, eu vou estar lá para lhe dizer que eu estava certo. Tem esse vídeo aí. Mas se não existir, você não vai estar lá e nem eu para você me dizer nada. Aí ele acha que aí foi como se fosse a palavra final dele para o ateu, mas ele não falou a resposta do ateu. Ele não disse. Porque se o Eduardo Marinho ele faz essa pergunta para mim, não estou refutando ele não, gente. Mas se ele faz essa pergunta para mim, rindo, dando risada, eu ia ter uma grande resposta para ele. Se ele chega para mim e diz, Antônio Galvão, você é ateu, né? Eu não sou. Não sou religioso, porque ele não acredita em religião nenhuma, não acredita em nenhum Deus em religião. Ele vai dizer isso aqui, nenhuma religião. Com isso ele está certo, mas ele acredita que pode existir alguma coisa, ele tem um agnosticismo nisso. Aí você diz, Antônio Galvão, se caso não existir, você não vai estar lá para me dizer nada. Porque você não acredita. E se existir, eu vou estar lá para lhe dizer, eu estava certo. Então, eu estou ganhando para você. Dizer, espera aí. Você acha que você está ganhando para mim, né? Tá bom. Tudo bem, digamos que exista e chega do outro lado, você chega para mim e diz, Antônio Galvão, eu estava certo. Só se você falar isso para mim, isso quer dizer que nós dois vamos estar no mesmo lugar. Eu e você. Que seja céu ou que seja inferno. Ou aonde quer que seja. Então, se você vai estar junto comigo para dizer isso, eu e você estamos no mesmo lugar. Então, se nós estamos no mesmo lugar, o meu ateísmo e o teu agnosticismo não adiantou em nada. O que adianta? Então, é a mesma coisa de eu não estar em lugar nenhum, nem você, para eu dizer que eu estou certo. Eu não quero que isso aconteça. Eu sei que isso vai acontecer. Eu chegar a dizer, eu estava errado. Não preciso disso.
Agora, quando ele diz assim, isso foi em outro vídeo, ele disse que ele falou pro ateu. Ele não falou da resposta do ateu, ele falou como se fosse a palavra final dele. Se ele conversou realmente com esse ateu que ele falou. Aí eu ia dizer assim, aí se você for falar pra mim lá no final, ou lá depois da morte, que realmente você estava certo, acreditando que podia existir algo, então a gente vai estar no mesmo lugar. Se a gente vai estar no mesmo lugar, por que adianta? Qual sentido tem isso? Nem um teu agnosticismo, nem um ateísmo, e nem quem acreditou, quem não acreditou. Eu ia responder isso pra ele. Vamos pra frente. Então, esse aí foi outro vídeo. Aí é onde eu digo que entra nesse lado aí, os 5% do Eduardo, que eu não concordo. Eu só concordo com ele 95% porque o cara é muito racional. E ele também não levanta essa bandeira de religião nenhuma, não acredita nesses deuses aí não. Com as pessoas, com as coisas, como é que eu vou atuar no meu meio coletivo, nos meus sentimentos, nas consequências da minha existência, da minha coletividade, como eu trato as pessoas, que tipo de sentimento eu alimento em mim, que tipo de sentimento eu provoco nas pessoas. Isso eu concordo. Assim eu estou trabalhando a minha espiritualidade. Porque o meu entendimento só vem quando eu estiver muito acima do que eu estou, mano. Daqui de onde eu estou, não vejo como é que é. E quando eu observo as pessoas que falam nisso, mano, aí é que eu não acredito mesmo. Como é que elas se comportam? Vaidosas pra caramba, discriminadoras, alimentando ódio. Isso. Tá me expulsando, ameaçando, dizendo vai pro inferno. Velho, não posso acreditar nisso, mano. Isso aí eu já vi na força da espiritualidade. Tanto jardim na infância que você vai aprender que se você fizer o bem, você vai ser premiado. Se fizer o mal, você vai ser castigado. Aí você vai fazer o bem por interesse do prêmio. Isso mesmo. E vai deixar de fazer o mal por medo do castigo. Isso é evolução. Evolução é quando eu faço o bem pelo prazer de fazer o bem. E evito fazer o mal porque eu detesto produzir o mal para qualquer pessoa. Aí sim eu estou evoluindo espiritualmente. E eu estou aumentando a minha capacidade de compreensão. Nesse caminho, muito aos poucos, um dia eu espero entender o que é Deus. Aí, nessa parte que eu acho que eu tô fora, eu não acredito nisso também. Um dia eu espero entender o que é Deus. Aí isso faz entender que ele tem uma certa crença que há um Deus em algum lugar. Como ele fala, realmente ele não é ateu. Ele não se denomina um ateu. Ele é um agnóstico, né? Porque o agnóstico é aquele que... Eu acho que o agnóstico ele fica no meio do caminho. Ele não tem certeza da existência ou da inexistência. No caso dele, ele acha que existe. Ele sente, mas ele não sabe quem é. Então, eu acho que fica um pouco menos que o agnóstico. Fica entre a religião e o agnosticismo. Ele está ali no meio, mais ou menos. Ele não é religioso e também talvez não seja aquele agnóstico que eu estou falando aqui. Eu preciso entender, tanto que eu vou ver se eu consigo trazer ele aqui, se ele assistir esse vídeo. Eduardo, eu gosto demais do seu trabalho, do seu trabalho que fala assim, das suas palestras. Você também é um artista plástico. Eu sou, acho que você vai gostar de me conhecer. E 95% de você eu concordo totalmente. Esse 5% é esse lado aí, a distância entre eu e você está aí entre essa questão de ateísmo e não ateísmo. Mas a questão de não ser religioso, não acreditar, estamos no mesmo barco. Agora, acreditar que um dia vai entender Deus aí, porque eu não acredito nessas coisas de Deus mais. Eu penso o seguinte, eu acho que, como ele falou no início, isso aqui é muito grande, esse universo é muito gigantesco e nenhuma ciência humana de astronomia, de astrofísica vai conseguir distinguir tudo como surgiu e como vai finalizar. E o tamanho e a dimensão deste universo, se ele é finito ou infinito, nenhuma ciência, porque a nossa capacidade humana não chega lá. Morrem todos os seres humanos, pode até surgir outros seres, não importa. Então, eu prefiro acreditar no que é visível, palpável e tangível. Não quero sentir que há alguma coisa, eu sinto. Aí é de cada um. Ele sente, eu não. Eu já senti isso atrás e não resolveu nada. Não adianta, porque eu vou sentir uma coisa que pra mim não faz sentido. A consciência dele, que é o Deus dele, essa é a verdade. Nisso ele quis dizer que se existe um Deus, manifesta na consciência dele. Vamos aqui para finalizar. Mas por enquanto não, mano. Não tenho capacidade para isso e não reconheço ninguém que tenha. Até porque os deuses que me apresentam por aí são muito precários, vaidosos, negativos, com um monte de características humanas.
É como se fosse um ser humano investido de superpoderes. Você tem que puxar o saco dele, senão ele se vinga de você. Não dá para acreditar numa coisa dessa. Aí tá certo. Ou você tem fé ou vai pro inferno. Tá brincando, né, velho? Tá brincando nisso, eu não posso acreditar. Eu acredito que o inferno a gente faz. Aí eu acredito assim. Com os sentimentos da gente. Assim como faz o paraíso também. Eu falo isso o tempo todo aqui. O inferno, quem constrói é o próprio ser humano. O campo da maldade está dentro da própria mente humana. Mente humana. Mesmo no reino animal, eu até falei isso, a maldade está lá também, mas é uma maldade inconsciente. A gente não deve nem cobrar dos animais que eles são maus. Não, ali é inconsciente, porque eles querem sobreviver e eles não entendem o que é matar para eles como uma maldade. Eles querem sobreviver. Para quem morre, para o animal que morre, é ruim, é um mal, porque ele está sentindo dores. Mas para o leão é como se não fosse normal, porque é natureza. Mas a maldade está lá também. Agora é uma maldade inconsciente. Agora a maldade no meio do ser humano é consciente. Quando ele faz a maldade, ele é consciente da maldade. Mas isso é mental. Inferno, demônios são construídos na própria mente humana. Como também a bondade é construída. Os deuses da bondade são construídos dentro da mente humana. Não quero maldade para ninguém. Quero ver as pessoas se cuidarem. Odeio qualquer tipo de violência. Então, para mim, isso não é maldade. Isso não é maldade. Mas para os crentes, isso aí é tudo que eu penso, só por ser ateu, não quer dizer nada. Eu vou para o inferno do mesmo jeito. Para eles é assim. Então, o inferno está na mente deles. Bem, pelo menos o que a gente pode alcançar. A nossa mediocridade, a nossa pequeneza. A gente tem que ganhar humildade, mano, de perceber que a gente não tem capacidade de alcançar tamanhas magnitudes. É muita coisa para nós, mano. Então, eu fico por aqui com o Eduardo. E continuo aqui. Vou tirar aqui o vídeo dele daqui. Vou tirar. E vou continuar o meu raciocínio para finalizar o vídeo. Olha só. Eu falei aqui que eu concordo com 95% do que o Eduardo fala. Gosto demais do trabalho dele. As palestras dele é mais voltada ao racional, ao mundo racional. Ele critica a religião, critica a política, a politicagem, como eu também faço a mesma coisa, sempre respeitando o próprio ser humano. Mas eu só não concordo na questão de ainda crer que pode ter, que sente que tem alguma coisa por aí. Espiritual. Não tem como, gente. Isso aqui é muito grande, eu falei pra vocês, é muito grande. Então, é melhor cuidar da vida física, visível, palpável e tangível. Claro que tem pessoas aqui que talvez acreditem mais no que o Eduardo fala do que o que eu falo, que o Jason fala, do que o Antônio fala. Não é normal. Sou contra, não. Pelo menos você não é religioso. Mas você tem todo o direito de acreditar ou não nele, ou em mim, ou em qualquer pessoa. Você tem todo o direito de discordar. Então eu mando um abraço a todos os meus amigos que discordam de mim em algumas coisas. Você não tem a obrigação de concordar 100% em mim, comigo, como eu não concordo 100% com o Eduardo Marinho. Eu acho que ele, 95% do que ele fala tem sentido. E 5% para mim não tem, porque ele também não é o dono da verdade. Ele é o dono da verdade, nem ele quer ser, como eu também não sou. Então você não tem nenhum direito de concordar 100% com o Antônio Galvão. Se você concordar, você pensa igualmente eu penso. Tem muitas pessoas que pensam assim. E tem pessoas também na internet que eu concordo 100%. Amigos que eu tenho aí, 100%. Mas nem todos também. Um abraço, fique na paz. Antônio Galvão, pilastra da verdade. Fui, mas eu volto e volto com novos argumentos e novas indagações. Teremos mais vídeos e mais cenários.